Aí, pessoal, tudo bem? Chegando para mais uma live com vocês e com a minha querida Roseli Saião, que eu amo, tá? Enquanto a Roseli, tô esperando a Roseli, vou dando um oi para vocês, tá bom? Cissa Plains, K. Cesário, tá? Joana Buchan chegando, né? Legal, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Abel. Abel, minha irmã, que eu tenho que falar para ela que eu amo ela de paixão. Tá? Tati Velasco, doutora Mayra Luz, né? Nossa, Nancy Brantes, tudo bem, Nancy? Andréa Machado, Davi Paixão, sou seu fã. Opa, obrigada. Tá? Sandra Pimentel. A Roseli Saião tá falando. Roseli Saião tá falando oi. Peraí, deixa eu abrir aqui, chamar a Roseli. Aí, pessoal, vamos aguardar a Roseli que tá indo aí. Chegando, minha querida. Roseli chegou! É para mim um momento de alegria, você sabe disso. Conversar com você, Roseli. Que saudade, Ana. Quanto tempo? Saudade. Você fez aniversário recentemente? Eu fiz em abril, sou ariana. Ah, você, Ariana, fez em abril. Eu também sou Ariana. Ah, Que dia de abril você faz? 13. Ah, dia do meu irmão. Legal. É? 31 de março, eu. Ah, ó, pertinho, pertinho. 13 e 31, tá vendo? Por isso a gente se dá bem. É. Mas, Roseli, eu amo fazer lives com você porque você me ensina muito. E você sabe que eu sempre repito coisas que você disse nas outras lives que eu falo. Eu sempre, ó, como diz a Roseli Saião, assim, assim, assim. Nossa, dica de filmes, dica de cinemas, de conversar, né, com as crianças através de um filme, né? Muito legais. Eu aprendo demais com você, viu? É Ah, um para mim é um prazer para mim estar prazer. com você aqui, Um tá prazer. bom? Sim, sim, um prazer de falar com você. Legal, Roseli. E hoje nosso assunto é esse assunto importante. Volta às aulas, né, Roseli? É. Nossa, tá bombando esse assunto, né, Roseli? Nossa, muito. Todo mundo que tem filhos, até inclusive na faculdade, só fala disso, né? Sim. As preocupações são muito grandes, as Isso. dúvidas, os receios. Tá difícil, Isso. né, da gente chegar a uma conclusão. Tá difícil, né? Porque a gente sabe da importância das escolas, mas por outro lado, tá todo mundo com muito medo, a gente não tem vacina, né? Então, Uhum. qual a tua opinião a respeito disso? Assim, eu sei que é dificílimo, é um assunto difícil, né? Uhum. Mas, de uma maneira geral, você acha que esse ano vai fazer? Como é que vai ser? Eu vi o que você escreveu no Estado de São Paulo, amei a sua Ah, coluna de sábado, leio sempre, que né? legal. Então, coloca um pouco dessa sua opinião que eu achei muito legal. Vamos lá. Temos tempo, né, Roseli? Já temos. Olha, não é fácil assumir uma posição, né? Isso, Todos nós, profissionais, educadores, profissionais da saúde, todos isso. temos assim consciência de que é um assunto muito complexo e que exige, portanto, né, muita reflexão. Sim, Seria muito fácil a gente tomar uma decisão e falar, olha, minha posição ou é essa ou é aquela, né? isso. Mas não é simples a gente tomar uma posição quando a gente tem duas situações que nenhuma das duas é boa. Sim, Ficar em casa para as crianças e para os adolescentes não é bom. Ir isso. para a escola para as crianças, para os adolescentes e para as famílias não é bom. Não é bom. É isso. Então isso significa, basicamente, que a gente tem um dilema, né? Ou Sim, seja, qualquer uma das escolhas não se apresenta, não é vai isso. tranquilizar ninguém. Esse é que é Certo. ao contrário, né? Qualquer uma das escolhas vai trazer mais problemas, mais Isso. dúvidas, mais receios. Exatamente, né? E Uhum. eu acho que assim, a gente tem essa situação, eu sempre te falei, né? Divido por faixa etária, né? Mandar a criança pequenininha para a escola, né?
com menos de 2 anos, que não podem usar máscara, né? Nem entendem de distanciamento social, é realmente algo a se pensar bastante, né, Roseli? Até porque essas crianças vão ter, têm a vida pela frente para adquirir habilidades, né? E sabe, eu fico pensando, muita gente acha que para os pequenininhos, agora eu vou falar menos de, né, 5 anos por aí, nossa, tem que voltar para a escola, é um ano perdido. Mas em que sentido? Será que com os pais eles também não podem adquirir outras habilidades em casa e aprender outras coisas tão importantes quanto? Como que você vê isso assim, Roseli, em termos de crescimento das crianças em casa, com os pais? Há outras coisas que estão sendo ganhas também, não é? Uhum. Quando a gente pensa em escola, a maior parte das famílias, Ana, pensa em aprendizado de conteúdos, né? Sim, Independentemente da idade. Mesmo sim. os pequenos, com menos de 5 anos, os pais querem saber se ele vai aprender a contar, até quanto, desculpa, É isso. vai aprender alguma coisa de ciências, e as escolas propõem, né? Certo. E é isso até o final do ensino médio. Os pais se preocupam muito com o aprendizado do conteúdo, e é por isso que muitos dizem que foi um ano perdido. Sim. Só que Uhum. o mais importante da escola, para todas as idades, não é o conteúdo, que o conteúdo hoje é possível de aprender sozinho. Há Exatamente. internet, há livros, os adolescentes e as crianças, quando são desafiadas, elas aprendem. É. Elas aprendem a jogar videogame sozinhas, né? Exato, E exato. game é complexo, porque exige uma série de coordenações, e ele vai aprendendo intuitivamente, ele descobre isso, descobre aquilo. Com os conteúdos do conhecimento sistematizado, é a mesma coisa. Eles Sim, poderiam aprender sozinhos. Mas a gente organizou a escola de um jeito tal que os alunos se tornaram dependentes para sim. aprender determinados conteúdos, Exatamente, né? exatamente. Quando eu frequentei a escola, a gente só aprendia a ler, escrever, fazer conta, raiz quadrada na escola. Isso, Hoje eu posso comprar uma coisa na banca de revista que eu aprendo raiz quadrada. Eu posso isso, assistir uma videoaula que eu aprendo também. Então, muda exato. bastante. Hoje, o papel mais importante da escola é o papel de representar o mundo para as crianças e para os Boa, adolescentes. boa. E o que é representar o mundo? É trazer a criança fora da família a viver num espaço que é público, com pessoas diferentes, com Sim, ideias e pensamentos diferentes, e aprender essa convivência que não é simples nem fácil. sim, Então, o colega ao lado, por exemplo, né? O aluno pode olhar para o seu colega do lado e falar: não gosto dele, não simpatizo com ele. Mas ele vai ter que aprender a respeitar e a trabalhar junto com esse colega que ele não exato, gosta. Essa é a base exatamente. da vida em sociedade, É né? isso, é Então, isso. esse é o papel mais importante. Isso é que torna mais difícil a gente assumir a posição com tranquilidade. Vamos deixar as crianças em casa. Porque a falta de seus pares e desse exercício de vivência no espaço público vai deixar um vazio bem grande. Sim. Acho que você principalmente sabe que a criança cresce muito melhor junto a outras crianças. Não é Opa, junto sim, a outras, né? Mas hoje, para estar junto com outras crianças, a gente precisa pensar bem, porque há um vírus por aí que a gente não controlou ainda e não sabe quando vai controlar. exatamente, Então, exatamente. a saúde mental das crianças e dos adolescentes fica comprometida com todo esse tempo em casa, fora da Sim, escola, e a saúde mental e física fica comprometida indo para a escola. Olha isso, que loucura, isso, né? Por quê? isso. Hoje, eu não sei se você viu que em Manaus começou o ensino médio, né? Sim, sim, Teve a maior aglomeração de alunos nas escolas. isso. Depois de tanto tempo isolados, eles estavam ansiosos
por encontrar Isso, seus colegas. E aí, os exato. cuidados esqueceram. Esqueceram. Isso, é isso, Essa é a grande questão de crianças e adolescentes, né? é Eles isso. são impulsivos, eles focam no seu interesse e tudo mais. Exato, Eles sabem, não é que eles não sabem, eles sabem. exato, Esqueci, exato. né? É difícil, né? Você encontrar seu grande amigo e não dar um abraço. É meio quase que instintivo a gente fazer isso, né? Ó, Aí fica aglomerado. A mesma coisa está acontecendo nos bares agora. Abriram os bares e o que que acontece? Veja, tá dando o maior problema, porque todo mundo aglomera. Não é porque bebeu só. Não, porque tá numa situação de alegria, quer fazer um happy hour. Então, acaba esquecendo mesmo, olha, né? Tenta uhum, tirar a máscara para tomar sua bebida, depois você põe a máscara. Impossível, todo exato. mundo não é. Agora, Todos eles, deixa eu acrescentar uma coisa aí, em sim, relação o prejuízo da saúde mental nessas situações, né? sim, certo, Todos eles sabem dos riscos. sim, Aí, na empolgação, eles foram e entraram em situações de risco. E sim, aí vem culpa, vem preocupação, vem medo, e isso isso, afeta a saúde mental sobremaneira, né? exatamente, exatamente. Tem toda a razão. Então, quando você se expõe ao risco, você piora mais ainda a sua tranquilidade mental. Às vezes, o fato da gente não se expor ao risco nos deixa mais tranquilos, mas, por outro lado, mais reclusos, né? Exato. Agora, uma pergunta, Roseli, que assim, você falou e muito bem, quer dizer, fica um hiato, né, na formação das crianças, na medida que a escola, como você bem disse, representa um mundo para as crianças, né? E esse contato com o mundo fica um hiato. Pergunta, eu sempre acho as crianças muito plásticas, no sentido de terem a capacidade de facilmente se recuperar. Você acha que esse hiato pode ser recuperado com qual grau de dificuldade ou não? Quando a gente já puder ter um convívio social, uma vacina, alguma coisa. Como você vê isso? Eu não vejo como uma questão assim que vai ser nefasta, né? Sim, É recuperável. Aliás, as crianças se adaptam às situações novas com muito mais tranquilidade que nós adultos, né? isso. Eu vejo Exato. tantas famílias preocupadas com adaptação, com mudança. As crianças resistem só um pouco, depois se entregam E e vão. desfrutam, né? Elas Exato. são super adaptáveis. Então, se Certo. a família se preocupa com a convivência familiar, segundo alguns princípios que também são usados no mundo público, a hora que a criança voltar para o mundo público, para a escola, ela não perdeu o traquejo de que existem princípios que devem ser seguidos, né? Certo. Perfeito. Então, eu não acho que seja irrecuperável de modo algum. Também não acho irrecuperável a questão cognitiva e de aprendizado nesse período. A Isso, isso, criança. isso eu tenho certeza. Isso é uma coisa que eu particularmente acredito muito. Essa perda, vamos dizer, cognitiva de aquisição de conhecimento é exatamente o que você falou. Conhecimento a gente pode adquirir tranquilamente, isso em qualquer idade, na verdade. Claro que na infância é muito mais fácil, mas isso vai ser facilmente recuperado depois. O que Uhum, fica realmente é essa convivência, é o mundo que deixou de chegar para a criança. Na medida que ela fica em casa, né? exato. Passou o Roberto Raposo, uma pessoa que eu admiro muito, dizendo que, imagina, se os pais estão ansiosos, imagina as crianças. Sabe que eu acho que os pais ficam mais ansiosos do que as crianças. É o que você falou, as crianças têm uma plasticidade maior. Elas podem estranhar no comecinho, não é? Uhum. Você vê isso mesmo? Os pais mais ansiosos que as crianças? Como você vê isso? Sim, bem mais, porque os adultos têm uma visão mais realista do mundo, dos acontecimentos, Sim, do contexto, né? Então, os pais têm condições de se preocupar com alguns detalhes que as crianças e mesmo os adolescentes ainda nem consideram esses detalhes, né? Então, sim, por isso eles são mais preocupados. Então, sim, hoje, a gente tem
Muitas famílias preocupadas, Sim. algumas que já decidiram que não vão mandar seus filhos para a escola, outras que precisam mandar seus filhos para a escola e estão angustiadas com isso. Isso. Então, não tem ninguém tranquilo nessa situação. Não Ninguém, tem. Não ninguém. tem. Não Uhum. tem. É exatamente. Passou aí a Luciana Pinori Alves também, minha irmã, outra irmã. Eu vou dando um oi. E assim, Roseli, eu acho que sim. Não tem ninguém tranquilo nessa situação. Mas eu fico pensando, as pessoas que querem que os filhos voltem porque tem necessidade de trabalho, alguma coisa assim, de organização, né, da família, tem que pensar que vai voltar, gente, 30% da capacidade da escola, né? Uhum. Então, vai voltar o quê? Vai voltar assim, num esquema de rodízio. Então, talvez a volta para as escolas não resolva a necessidade que os pais têm de trabalhar, não é isso? E, Uhum. né? E assim, Roseli, como você vê essa nova interação pais e filhos que aconteceu nesse período de pandemia? Você nota isso como algo que vai dar um resultado positivo para as famílias, na medida em que talvez as crianças não estavam um pouco terceirizadas, assim, para as escolas, para cuidados, para montes de aulas, pouca convivência entre os pais. Eu vejo isso assim, muitos pais falando: nossa, agora eu estou vendo a lição do meu filho, eu estou entendendo mais. Até pais assim de crianças que tinham determinados problemas que não consideravam importantes, agora estão entendendo mais a dificuldade do filho de aprender, ou de. Enfim. Você acha que houve uma interação maior entre pais e filhos? Isso é positivo? Como é que você vê isso? Principalmente com filhos, pais com seus filhos crianças. Sim, Aí houve uma maior interação, claro que há exceções, né? Há sim, famílias, há pais hoje que não aguentam mais ver os filhos em casa. Mas, certo. às vezes eu olho assim e penso, nossa, alguém esqueceu de avisar esses pais que filho é para sempre, né? Até que a morte nos separe. É isso. Enfim, sim, houve uma maior aproximação. Muitos pais aprenderam a conhecer mais os seus filhos, e conheciam mais do que os filhos falavam e do que a escola falava, né? A respeito Sim, do seu aluno. Mas, como eu já disse aqui para você e vou repetir, filho é uma coisa, aluno é outra. é São isso. dois papéis diferentes e eles mudam muito o É, comportamento, né? Quando é filho e quando é aluno. Agora, o relacionamento dos pais de filhos adolescentes não ficou fácil, não, Ana. não, Nem, né, Rosalina? nem um pouco. Eu recebi muitas demandas de famílias, os filhos adolescentes saindo de uma tristeza intensa, indo para a depressão, Hum, falando em suicídio. Todos estão em atendimento psiquiátrico também hoje, né? sim, Então, eu, desde o começo, me preocupei mais com os adolescentes. E como já sim, é difícil, né, dialogar com adolescente, num sim, contexto que a gente estava acostumado, agora ficou mais difícil ainda. Porque os adolescentes não querem falar com os pais não sabem como chegar no filho adolescente para conversar, também não sabem ouvir, querem mais falar que ouvir, né? sim. Então, em relação aos pais e filhos adolescentes, eu acho que ficou mais difícil. Em Você relação... acha... desculpa. Não, eu só ia repetir que com as crianças ficou mais simples, mais Peraí que acho fácil. que falha um pouquinho. Agora falhou. Peraí que acho que está falhando. Peraí. Acho que o... Vamos ver se volta um pouquinho, Roseli. Não sei se você está me ouvindo. Está falhando. Ou é o meu que bloqueou, não sei. Quem bloqueou? Ela. Travou, né? Travou um pouquinho da Roseli. Acho que vai voltar. Tá sem som, mas eu acho que vai voltar. Então, a Roseli saiu um pouquinho, pessoal, e já já ela vai voltar. A hora que ela voltar, eu vou chamar ela de novo. Mas essa é uma discussão, gente, nossa,
super interessante, porque como a Roseli está dizendo para a gente, né? Não tem uma saída boa, é uma situação em que todo mundo está perdendo, num certo sentido. As crianças estão perdendo de não ir às aulas, né? As famílias estão perdendo, mas ao mesmo tempo, voltar nessa situação é muito arriscado. Está aqui a Roseli, vamos chamar ela. Espera aí. Aqui. Boa. Então, voltar também nessa situação também é arriscado. Vamos chamar já a Roseli aqui. Pronto, Roseli, obrigada. Agora acho que tá, né? Acho que sim, estou te ouvindo bem. Você me Bom, ouve? estou te ouvindo bem. É assim Ótimo. mesmo, internet é assim, quem faz ao vivo tem que se virar, né? Então, perfeito, Roseli. Então, olha, exatamente isso que você está colocando. Quer dizer, para os adolescentes, a situação ficou realmente mais delicada. Os adolescentes, eles já têm, assim, é, eles já são mais reclusos, eles têm uma facilidade para enconchar, né? E eu entrar dentro do quarto e dentro da própria casa ficar dentro do quarto. Eles ficam enconchados, né? Eles saem quando tem que ir para a escola, justamente, encontrar com os amigos, aí eles acabam se expondo. E essa vivência do mundo exterior para eles é muito importante, talvez até essencial para essa transformação toda, né? Você acha que talvez por isso que eles tiveram que ficar mais enconchados no próprio quarto, a família não é referencial de modelo para eles, né? Por isso que eles entraram numa crise depressiva maior? Por que você vê isso assim? Será? Porque na adolescência acontece necessariamente, e isso é importante para o crescimento, né? Uma separação do filho com os pais. É Certo. uma separação que é simbólica, não é física, né? É. Simbólica significa mais ou menos o seguinte: eu vou trocar de turma. A minha Isso. turma era a minha família, para a criança, a turma é a família, Perfeito. né? E para o adolescente, assim, ele vai Perfeito. encontrar sua turma, ele abre a cabeça, ele erra, mas ele está fazendo a função dele, que é procurar a turma que ele acha que pode ser dele. Quando a gente colocou os adolescentes em distanciamento físico, em casa, a gente tirou a possibilidade deles de realizar essa separação com os pais. Perfeito. E acho que travou de novo, Agora, Roseli. Não eles sei se. voltaram a ser dependentes. Opa, peraí, só um minutinho, Roseli, que eu acho que travou de novo. Travou de novo, né, pessoal? Pronto, a Roseli saiu, mas é isso que a Roseli, ó, tia Gigi aí, ó. É o que a Roseli estava dizendo, pessoal, porque o que acontece? Os adolescentes, eles realmente têm que fazer essa transição. Meu grupo não é mais a minha família, meu grupo agora é o mundo que está aí. E na hora em que eles têm que ficar só com a família, isso tudo complica muito, né? Então, isso aí, chamando a Roseli de novo, vamos falar para esse raciocínio muito legal. Roseli, perfeito. A gente vai indo e voltando, não tem problema. Enquanto isso, eu vou repetindo aqui o seu raciocínio, que é perfeito, né? Quer dizer, eu achei espetacular isso. Os adolescentes têm que mesmo deixar o grupo familiar e ir para o mundo. Só que isso ficou travado. Então, eles não Uhum. veem referência na família, né? É isso? Isso mesmo. Quando eu falo isso, Ana, muitos pais ficam assim, desesperados. Imagina, meu filho não pode se separar da gente. Mas foi isso que aconteceu com cada um de nós. Sim. É condição para a gente assumir a maturidade e a vida adulta essa separação que acontece na adolescência. Certo, Então, hoje nós temos jovens adultos de 30 anos, um pouco menos, um pouco mais, que sim, não saíram lá dessa relação de dependência dos pais. certo, sim. Mas então, senhores pais e senhoras mães, não se assustem, porque esse é o caminho da vida. Esse, exatamente, esse é o caminho da vida, né, Roseli? Vixe, acho que travou de novo, será? Mas vamos ver se volta. Vai voltar, gente. É isso aí, olha. Pulou, mas falou, a separação
a gente... A Roseli saiu de novo. Vamos ficar saindo e vindo, pessoal. Não tem o menor problema, né? E aí, agora, o que a gente pode pensar, eu vou perguntar isso quando a Roseli voltar, é exatamente isso, né, gente? Vocês vejam, os adolescentes ficaram mesmo mais reclusos, mais no quarto deles, e isso aumenta sem dúvida, né, a quantidade de adolescentes, no caso, que ficam mais deprimidos, que ficam mais ansiosos. Ansiedade e depressão é uma coisa que anda muito junto. Então, nas crianças, a gente vê assim uma capacidade, uma plasticidade maior e uma capacidade de sair dessa com mais tranquilidade. As crianças são mais leves nesse sentido, porque a família é referência deles. A família é referência das crianças. Então, na medida em que as crianças, né, Roseli, estão com as famílias, as crianças, né? Elas estão seguras, elas estão no seu porto seguro, mas não acontece com os adolescentes isso. Mas tem que, para crescer, tem que sofrer um pouco, mas não precisa também exagerar. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? Com esse mundo atual, né? Os adolescentes já estavam mais um pouco fechados no mundo digital, né? A comunicação deles com os amigos era muito pelas redes sociais, né? Era uma comunicação digital e frequentemente eu já via pais reclamarem de filhos, né? De 15, 16 anos, 14 anos, que ficam fechados no quarto o fim de semana inteiro, conversando com os amigos, não saem, enfim, né? E agora, com a pandemia, que todo mundo é obrigado a fazer isso, realmente a gente está vendo como isso não faz bem para eles quando isso passa a ser algo obrigatório, né? Então, você acha que esse mundo digital, na verdade, está atrapalhando os adolescentes ou está facilitando agora, nesse momento, esse comportamento mais depressivo? Como que você vê isso? Olha, de fato, agora a gente está vendo o quanto a internet pode ser positiva, né, na vida deles. Mas o grande problema da adolescência é que, como ele tem que ganhar o mundo, e o mundo é muito diverso, sim, ele não pode se dedicar a uma coisa só por muito tempo. O problema da internet. A mesma coisa se fosse o rádio. certo. Se ele Ai, 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 ficasse... travou de... Acho que travou de novo, de Roseli. Uau! rádio não iria fazer bem também. Ou... Espera aí que eu acho que travou de novo. Vamos ver se volta. Vamos ver se, pessoal. Acho que a Roseli está com problemas na conexão dela, né? Mas tudo bem, a gente vai traduzindo aí. E aí, gente, Flavinha Módulo aí. Flavinha, tudo bem? Então tá bom, Flavinha, que bom que tá aí. Minha mãe falou oi também. Suzana Buchan também. Eu tô, às vezes, prestando atenção no que a Roseli está falando, pensando, não vejo todo mundo passar, tá bom? Mas nós estamos aqui ligadas. Joana tá aqui, ligadíssima, tá bom? Né? Ana Paula Nakabashi, te amo também, Ana Paula. Tá? Tô esperando aqui a Roseli dar um oi e aí a gente vamos retomando, tá bom? Mas vocês vejam como é um assunto difícil, né, gente? Adolescente é realmente difícil para a gente pensar, né? É porque eles adoram ficar na internet reclusos no quarto e agora que precisa, a quantidade de adolescente deprimido é muito grande mesmo, né? Então, é isso. Talvez eles queiram ter essa possibilidade, a opção de ficar no quarto, mas não a obrigação de ficar no quarto. Então, eu acho que é isso, mais ou menos, que passa na cabeça do adolescente. Por isso, as famílias, né, a gente tem que ter, assim, muita habilidade para lidar com os adolescentes, né? A gente tem que deixar eles crescer, a gente tem que deixar eles encararem o mundo, a gente tem que deixar eles verem o mundo, né? E como a própria Roseli diz, a gente não tem que ser o GPS deles, mas tem que ser, assim, uma bússola. Olha, vai por aqui, vai por ali, né? Eu acho que isso é o mais importante para a gente fazer com os nossos adolescentes, né? Ela passou e falou oi. A Roseli passou? Ai, gente, Pede perdi. pra dar um oi de novo. Dá um oi de novo, Roseli, por favor. Eu estava olhando aqui a Luciana Passequian, Pinori Alves. Aqui, volta, Roseli. Volta aí, Roseli.
Vamos lá. Desculpa, Roseli. Dona Vera Módulo, Dona Vera, que prazer em ver a senhora aqui, ó. Beijo especial para a senhora, viu? Eu estou procurando aqui a Roseli. Ah, tá falando. Aqui, tá aqui. Oi. Achei. Calma aí. É que tem muita gente falando e às vezes esse vai rodando, tá bom? E eu não vejo. Vamos aguardar a Roseli. Aí, Roseli, mudou de lugar. Mudei para ver se melhora. É isso aí. A gente vai Tá se bom. adaptando, né? Ah, ó, mas não importa. Onde você tá, tem luz. Precisa ter internet para todo mundo ver o que você está falando. É isso, minha linda. A gente Então, está falando de quê? Eu me perdi. não, pode deixar que eu te lembro. A gente estava falando então dos adolescentes, né? Exatamente isso, da internet dos adolescentes, que eles adoram ficar no quarto, mas não querem ter a obrigação de ficar no quarto. Eles Isso. querem ter a possibilidade de sair, de ter uma certa sensação de liberdade. Né? Isso. Quando isso não acontece, essa depressão é uma coisa que aparece bastante. É isso, né? É isso, é isso. Eles querem a liberdade de escolher. Liberdade é isso, né? É escolha. Então, se a gente diz que ele tem que estudar, ele quer jogar videogame, porque a escolha dele é outra, né? Se a gente Sim. diz que ele tem que ficar lá para assistir aula online, ele quer ficar olhando para o teto sem fazer nada. E buscar o equilíbrio junto com eles talvez seja a grande dica, né? E o equilíbrio é, olha, se você cansou da aula online, tudo bem, dá uma volta, dá uma respirada, conversa um pouco com os seus colegas, joga um pouco de videogame, mais um pouco. Pronto, agora Isso. pode voltar, né? Dividir o tempo com muita diversidade, porque os adolescentes são filhos de uma época em que eles foram crescendo com muita diversidade. Né? Sim, é verdade. E assim, que conselho você daria para os pais, assim, para se chegarem nos adolescentes sem tolir essa sua liberdade e assim, para sentir, por exemplo, como é que eles estão? E vou emendar noutra pergunta, assim, quais os sinais de alerta que você daria para os pais? Olha, prestem atenção nisso se seu filho estiver assim, assim. Como é que Uhum, você vê isso? uhum. Eu acho que o grande sinal de alerta é quando o filho adolescente fica o tempo todo dedicado a uma única coisa. Tá. E a única coisa pode ser, inclusive, o estudo. Se, Ah, sim, se tem um adolescente que estuda 10 horas por dia, tem alguma coisa que não está certa aí. Né? Então, não adianta a gente moralizar o que ele faz. Ah, estudar é legal, pode estudar 10 horas, o videogame não é legal, não pode 10 horas. Nenhum dos dois pode 10 horas. Né? Então, certo, diversificar, e se ele não está conseguindo, é porque está apresentando alguma dificuldade. Então, acho certo. que esse é o primeiro sinal de alerta. O segundo vem em termos de pedido, e o pedido do adolescente não é direto. É, Às vezes ele não consegue expressar diretamente o que ele precisa, né? Eu quero falar, ele não consegue fazer isso. Até nós temos dificuldade, porque parece que pedir é alguma coisa assim que inferioriza a gente, né? Não, pedir é sinal de força, que a gente reconhece que tem uma fragilidade e precisa de ajuda. É preciso ser é. corajoso e forte para pedir, né? Sim, Então, o que não costuma dar certo com o adolescente, Ana, é chegar, meu filho, o que está acontecendo? isso não dá certo, né? Dá Nada. certo. Não dá porque, assim, ele se sente intimidado, né? Não está Sim, acontecendo nada, nada. Então, talvez a melhor maneira da gente se aproximar, ao perceber que ele está mais triste, mais recluso, com alguma dificuldade de interação, inclusive com a família, né? É chegar no momento e falar, meu filho, eu vou te contar uma coisa. A vida para mim está difícil. Eu uhum, estou sentindo dificuldade de não encontrar os meus amigos, de não ir para o meu ambiente de trabalho. Ficar só aqui em casa com vocês é adorável, mas em outros momentos não é adorável. É sim, cansativo, né? Deve sim. estar assim para você também. Eu estou precisando de ajuda. E você? Boa, Né? entendi. A gente precisa humanizar essa relação e a gente Certo, tem que lembrar que para a criança, para o nosso filho que é criança, a gente ainda se pode fazer de uma sim, fortaleza que resolve todos os problemas. sim.
Para o filho adolescente, a gente tem que falar, meu filho, eu sou humano, esse é o caminho. Esse é o caminho que Exatamente. vai seguir, né? Nossa, você falou tudo, Roseli. Quer dizer, para o adolescente, ele já tem maturidade para entender que a gente também tem, somos humanos, temos as nossas fraquezas, vamos dizer assim, as Uhum. nossas dúvidas, as nossas angústias, e talvez seja legítimo compartilhar essas dúvidas e essas angústias com o filho adolescente. Talvez isso ele veja na gente e também, olha, ela também tem problemas, né? E, Não sou só eu. E com isso, o diálogo fica talvez menos hierárquico, né? De cima para baixo. Talvez aham, na hora que os pais se coloquem numa posição mais humana, eles equilibram um pouco a balança das relações com o filho, né? Isso isso. talvez seja importante, né? Aham, Aqui a Naná está falando, falar para os filhos, eu também não sei. Isso eu aham. acho que é uma coisa importante, né? Muito importante, porque nós temos um problema na nossa sociedade, né? A gente Sim, quer respostas. A escola, aliás, ensina a resposta certa, né? Como se existisse uma resposta certa para alguma coisa. Não certo. existe. Existe uma Não. resposta certa temporária. A É, ciência nos mostra isso, né? Então, isso, até hoje, a questão é essa. Uma pesquisa nova amanhã vai mostrar que mudou. A questão já não é mais essa, mudou, né? exato. A questão é fazer perguntas. E aí É, dizer para o filho, né? Talvez a gente tenha que se perguntar algumas coisas que a gente não se perguntou ainda. Então, certo. eu me perguntaria, por exemplo, e daí a mãe pode, ou o pai pode dar um exemplo de pergunta que não se fez ainda e faria, que isso facilita para o filho também fazer perguntas, né? Sim. Não Gente, que olha que. Não, desculpa, que dica fantástica, isso que eu ia falar, é isso. Eu acho que para os pais, né, que estão aqui nos ouvindo de filhos adolescentes, essa é uma forma fantástica de abordagem, né? Se abrir e falar, olha, estou muito angustiado com essa situação, não sei o que que eu faço, eu também gostaria de estar, como é que você está, né? E uhum, assim, você consegue estabelecer um diálogo e sentir um pouco mais, né, o seu filho. Isso é muito legal, né? é. Eu li um comentário aí pela metade, mas Tá. fala que a vida atual está cheia de incertezas, né? Eu quero, Imagina. eu quero refazer essa questão. A vida sempre foi plena de incertezas. A Certo. gente fazia de conta que tinha certezas. Eu Isso. acho que o melhor exemplo desse fazer de conta das nossas certezas é a agenda que a gente faz até hoje, né? Isso. Então, assim, amanhã eu vou fazer isso a tal hora, mês que vem eu já tenho compromisso. Quem Exato. disse que eu vou conseguir amanhã fazer isso? Quem disse que mês que vem eu estarei bem para fazer aquilo? É Só que a isso. gente esquecia essas questões e levava a vida. É isso. Hoje, essa situação da pandemia deu um tapa na nossa cara e falou assim: lembra das suas certezas? Elas nunca existiram. É isso mesmo. É isso mesmo. É a pura verdade. Ninguém tem certeza de nada, nada mais. A gente não Exato. sabe se as aulas vão voltar, né? A gente não sabe. E é muito interessante isso, porque antes dessa pandemia, eu falava, várias pessoas, a vida das pessoas é o que você está falando, era uma planilha de Excel. Era Uhum. mais uma agenda, era uma planilha, assim, de tal hora, disso, tal, isso, tal, isso. E das crianças também era uma planilha a ser cumprida, né? E aí, o que acontece de repente? Essa planilha foi por água abaixo. Acabou a planilha de todo mundo. E essas incertezas, a gente passa a ter que conviver com essas incertezas. Então, isso é o que Isso. dá essa ansiedade nos pais, né? E também nos adolescentes. Porque as crianças são mais plásticas, né? Porque elas nunca tiveram. Para elas está tudo bem, eu acho. Elas se adaptam muito mais facilmente, né? E Uhum. assim, você sabe que eu estava vendo foto daquelas crianças em Manaus que voltaram às aulas, né? Eu não Uhum. sei, em todos os jornais. E assim, como essas crianças voltaram? Assim, escolares, da idade de 7, 8 anos, ensino fundamental ainda, com aquele acrílico entre uma mesa e outra, todas as crianças de máscara, todas as crianças de face shield, isso nas escolas particulares de Manaus. E poucas crianças por sala, né? Umas 5 ou 6, né?
Fico pensando, Roseli, será que voltar às aulas nessa circunstância, desse jeito, não pode ser mais amedrontador para as crianças do que ficar em casa, numa boa, com seus pais, tentando ter aula online? Me pergunto isso. As crianças vão adorar, Ana, vão se achar astronautas. Elas vão amar, né? Porque elas vão achar que estão na cabine do foguete, que vão adorar. Os adolescentes é que vão estranhar, não vão gostar. Agora as crianças vão amar. Sim, né? Agora, será possível a convivência nesse contexto? Dificilmente. Mas sabe aquele primeiro pé na estrada? O primeiro passo, Sim. né? Sim. Então, para muitas crianças, vai ser um passo necessário. Para Sim. outras crianças, é melhor esperar. Para outras crianças, é melhor esperar porque ela tem alguns problemas de saúde, não pode correr risco, mora Exato. com os avós e os avós são super velhinhos. Então, Certo. não dá para a gente dizer assim, para todas as crianças isso vai ser bom. É Não. isso. Para É alguns isso. pode ser bom, para outros pode ser mesma coisa e para outros pode ser ruim. É por isso que talvez a melhor solução, e eu concordo integralmente com você, seja uma volta assim opcional, né? Porque tem tantas situações que se colocam, tem crianças que moram de fato com os avós, tem crianças que têm algumas situações, por exemplo, que estão expostas a mais risco. Tem crianças que têm diabetes, tem crianças que têm doenças reumatológicas, imunossupressão, doenças respiratórias. Então, para essas crianças é mais seguro, de fato, até vir a vacina, ficar em casa, né? Então, eu acho que a volta deveria ser de fato opcional, né? E cada família avalia a sua situação e aí decide se volta ou não, né? Eu acho que é isso Pelo menos mais importante. em Paulo. Travou de novo. Oi? Tô perdendo a paciência. Tá travando. É isso aí. A Roseli. Travou, vamos esperar um pouquinho, né, gente? Porque é isso, né, pessoal? É complicado, né? Não dá para ter assim uma regra, volta todo mundo. Não, não é. Olha, a Rita Carvalho está falando, ninguém é igual. Exatamente, né? Ninguém de fato é igual. Roseli saiu. Aqui, vamos. Né? Então, eu acho que não dá para ter uma regra para todo mundo, né? É isso aí. Aí, Roseli, pronto, estamos aqui. Nós estamos juntos, a gente vai e volta sem problema nenhum. A Já vida, estou acostumada. mas a vida na pandemia é um vai, um volta, um vai, um volta, que tá tudo certo. Mas então, a gente estava falando isso. A gente precisa de um acerto de sociedade, porque assim, sim, ser opcional é ótimo, mas essa responsabilidade não pode recair só sobre os pais. Não, é isso. Tem que ser uma decisão, né? É assim, uma carta de orientações para os pais que diz assim, se o seu filho tem doenças, é melhor ficar em casa. Porque daí o Estado apoia a família, né? Senão lá, os pais de todo mundo deixam, meus pais não deixam. Não, não são meus pais, é a condição que eu vivo, né? Sim. Concordo totalmente. E sabe, Roseli, tem muitas crianças agora que não estão mais querendo assistir aula online, né? Algumas já cansaram, não querem mais. Hoje mesmo eu vi uma paciente adolescente que falou que não quer mais, que ela deixa lá ligada, às vezes ela fica dormindo, que não quer saber. Aliás, ela não quer nem sair da cama, às vezes está lá. Então, assim, qual a dica que você dá para as mães cujos filhos não querem mais ver aula online? Você acha que tem que ter uma escuta especial? Como é que os pais podem se sair dessa? Olha, eu fiz uma live com um colega que é professor lá nos Estados Unidos e ele está acostumado ao ensino à distância, mas aí é ensino à distância, não é só remoto, né? E ele tem uma filha que também a escola fechou, a filha tem 11 anos, e aí eu perguntei para ele, né? E como é que você se deu? Como falou, não deu certo, não deu certo. Opa, e ele encontrou. Acho que travou de novo. Peraí que eu quero ouvir essa história, hein?
Vamos esperar a Roseli voltar para a gente ouvir essa história. Espera aí que travou, Roseli. Isso, acho que travou. Aí, pronto. Vamos esperar ela para a gente ouvir essa história, né? É isso aí. Tá? É isso. Olha aí, tá vendo? É a Laura, que é professora de educação infantil, tá cada vez mais difícil a participação deles. Laura, deve estar mesmo. A Roseli aqui, peraí, deixa eu chamar a Roseli. Aqui, pronto. Né? É isso aí, vamos lá. Eu quero ouvir a história, vamos lá, conta a Até história. onde vocês ouviram? Hã? Até onde vocês ouviram? Até o comecinho, acho que era melhor começar de novo, porque travou logo. Então, ele é um professor especialista, já foi considerado o melhor Ah, professor do mundo em educação à distância, né? Da tá, aula na Universidade Estadual do Arizona. É um expert nisso. tá, A hora que a escola da filha fechou, acho que 10 anos para 11, tá. e ele foi ajudar a filha nos estudos remotos, não deu certo, não deu certo. Sim. Por quê? Porque ele é pai da menina, a menina faz uma luta dele com filho e pai, né? Aham. Tem uma ideia que eu acho que se alguém puder fazer isso, ajuda. A ideia foi solicitar ajuda ou de uma tia, ou de um tio, ou de uma pessoa que possa vir em casa com segurança, ajudar o filho a assistir a aula remota, né? Sim, Porque se a gente for ficar mais tempo, precisava de assistir alguma coisa. Não precisa certo. de tudo, alguma coisa é preciso. Agora, quem mais precisa dica é a escola, né? A escola precisa rever essas aulas online que têm duração de 30, 20, 40 minutos. Tem que ser diversificado quando é remoto, né? É 5 minutos ou 10 minutos de aula, depois 5 ou 10 minutos de trabalho ou autônomo ou em pequenos trios. E dá para fazer isso em qualquer plataforma. Isso. Exatamente, Roseli. Eu tenho dado aula na Faculdade de Medicina, tudo online, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né? E a gente está inventando formas diferentes. E uma dica que eu dou, devem ter professores aí, enfim. Gente, ninguém aguenta ficar muito tempo online. Tem que ser realmente uma aula bem condensada quando você Isso. fala. E o melhor de tudo é deixar os alunos ensinarem os outros alunos. Isso eu Isso, acho que é a melhor coisa do mundo. A gente coloca uma isso. pergunta, sabe? Sabe que Deixa eles responderem. E a resposta deles é o que os outros vão aprender. E uns vão aprendendo com os outros. Talvez esse seja um dos bons jeitos da gente conseguir transmitir esses conteúdos online. Só ficar falando, 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 ninguém aguenta, né? Acho que a Roseli travou de novo aí, mas, né? Tá? Mas é isso mesmo, porque senão fica muito cansativo, né? Aí voltou, Roseli? Voltou, peraí. Acho que voltou, não. Então, é isso que eu tenho orientado a turma, né? Vamos fazer aulas curtas, ninguém aguenta, né, gente? Muito tempo, né? É isso aí. Olha aí, a minha irmã está dizendo que é uma boa ideia. É assim que eu estou fazendo, Bel, assim que eu estou fazendo. Você sabe que a sua irmã está dando aula aqui direto. A Roseli aí, vamos lá. Tá, quer ver, ó? Vamos ver aqui. Aí, vamos esperar a Roseli chegar, tá bom? Aí, Roseli. Mas é isso, né, Roseli? A gente tem que se reinventar, eu acho. E a gente está aprendendo muito com tudo isso, né? muito, a gente pode aprender muita coisa. Eu E aprendi muito, muito, muito nesse período. Fiquei com muita carência, porque todo o meu trabalho de reflexão vem a partir da observação do espaço público. E eu sim, estou sem isso, né? Estou sem o espaço público. você está sem Então, espaço público, é. é só leitura, só internet, ficou pobre para mim. Mas eu aprendi outras coisas. Sim, sim. A gente sempre aprende, né, Roseli? Exato. Não Olha, eu vou, importa a cidade, Roseli, a gente está aprendendo. o dia que eu não quiser aprender mais nada, eu posso morrer, né? É isso aí. Todo dia a gente tem que aprender uma coisinha, é bom, né? É bom. E Exato. eu aprendo muito com você, Roseli, muito mesmo. Falo isso sempre e é fato, adoro fazer live com você. Estou olhando aqui, já chegou no nosso tempo. Foi espetacular a nossa conversa. Eu acho que
ajudou bastante as pessoas, pelo menos a gente, essa troca de ideias, né? E a gente ouviu o que a Roseli tem a nos dizer, dá para a gente refletir um pouco, pensar, né? Ter muito olhar para os nossos filhos adolescentes que não querem sair do quarto, né? Que ficam lá Isso. o tempo todo. Fiquem Aham. ligados, pessoal, acendam as luzes. A Roseli deu uma dica fantástica de como abordar, né, os nossos filhos adolescentes. Nunca chegava lá, sai desse quarto, você. Não. A gente tem que se humanizar, colocar no mesmo nível de humanização, falar, olha, eu estou angustiado, eu também não estou bem, como é que você está vendo isso, né? Um Uhum. adolescente aguenta bem isso, não é? Isso. E assim a gente vai tocando a vida, nessa vida que é como dizia o Bauman, líquida, né, Roseli? Isso. Totalmente, né? Ele não consegue segurar porque é líquida, escorre, escorre. Escorre. Então a gente tem que ter imaginação, né? O que É, que você quer dizer para essa turma, Roseli, para é exatamente isso, gente. Nós precisamos dar um papel de destaque para os filhos, principalmente adolescente, mas não apenas, né? Em que ele possa atuar, ele sim, possa me ajudar, ele possa ajudar um colega, ele possa ajudar a irmã, que está com mais dificuldade que ele. Então, no momento em que eles podem exercer um papel de colaborar com o outro, a autoimagem cresce e isso melhora a saúde mental sobremaneira. é isso aí. É isso mesmo, deixar a autoimagem desses adolescentes e todas as crianças também lá no alto, né? Isso. Então, pessoal, olha, Roseli, só tenho a te agradecer essa super live. Espero que a gente faça outras, como sempre. Também, Vamos também. mantendo aí nossa rotina, que eu adoro, tá bom? Olha, fez o Certo. maior sucesso, um monte de gente, mais de 500 pessoas ao vivo, tá? Nos Ah, ouvindo, super legal, tá bom? E foi todo um mundo só prazer. elogiando aí. Isso é muito Ah, legal, tá um bom? grande beijo, Ana, um grande beijo para todo mundo que Tá. nos assistiu. É isso aí, Roseli. Olha, muito obrigada. E acho que travou, mas acho que talvez você esteja ouvindo. Então, Dona Vera Módulo passando aí. Gente, um beijo enorme para todos vocês que ficaram aí até agora. A live vai ficar gravada no IGTV, né, Joana? Estou falando aqui com a Joana, que é. Aí, Roseli voltou? Voltou? Tá voltando? Vamos ver? Voltei, Voltou? voltei, Pronto, voltei. voltou. Então, é isso aí. Então, vamos dar um Tem beijo tempo de agora. deixar um beijo para você e para É, todo mundo. é isso aí. Beijão, Roseli. Obrigada. Beijo, Flavinha. Ô, Benevides. Benevides. Aê. Tchau. Já desligou? Já. Por quê?